Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa número 77. Este nosso programa livremente, para falarmos de forma livre de aspectos ligados à nossa mente e ao nosso comportamento humano, com ciência, com metáforas e com exemplos. Portanto, é este o nosso objetivo, de trazermos aqui a todas as semanas, desde janeiro de 2021, conteúdos que possam ser partilhados de forma simples, de forma informal, divertida até, para que possamos ajudar cada um a ficar mais inteiro e a conhecer-se melhor em relação ao mundo e àquilo que é a sua própria história. Portanto, o nosso programa de hoje conta com o apoio da M Saúde e também do Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia. O meu nome é Ivan de Sós Monteiro, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, trabalho há 22 anos e com esta pandemia, Covid-19, e com os requisitos e com os pedidos que têm vindo a ser feitos como online, fizemos este projeto precisamente para podermos ajudar cada um a lidar melhor com o sofrimento e com as circunstâncias que a vida nos vai dando. Por isso a vida acaba por não ser aquilo que nos acontece, a vida é acima de tudo aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. Portanto, um yes para isso. Boa noite, Susana, boa noite, David, boa noite, Luísa. O programa de hoje é sobre o tema como cultivar um ambiente para uma vida mais positiva, e o nosso objetivo é hoje falarmos aqui de algumas ferramentas e de alguns exemplos para podermos realmente cultivar aqui pequenos bons momentos no intervalo das responsabilidades e dos deveres. E, portanto, eu tomei aqui nota de alguns tópicos que eu acho que vai ajudando várias pessoas, tendo em conta o impacto que isto acaba por trazer em várias investigações e estudos ligados a mindfulness, à meditação, a momentos carpe diem, que muitos dos que me vão seguindo vão vendo isso também nos meus stories, para aproveitarmos de facto os momentos enquanto eles acontecem. Porque se estamos à espera do momento perfeito, o que é certo é que ele nunca vai chegar, e por isso a vida passa e nós acabamos por nos esquecer de viver a vida e andamos um pouco só a sobreviver e a lidar com aquilo que tem que ser e não com aquilo que nós queremos. Portanto, espero que aproveitem algumas destas sugestões para podermos criar realidades mais positivas nos ambientes à nossa volta. E porquê? Porque nós somos seres sensoriais e, portanto, nós vivemos com a visão, com a audição, com o olfato, com o paladar e com o tato. Mas, geralmente, nós só usamos a visão e a audição. E esquecemos que o mundo envolve muitas coisas. E, por exemplo, quando nós estamos a conduzir para o trabalho ou quando estamos a circular de uma forma aleatória, um pouco a dar uma volta, a passear, por exemplo, nós podemos ouvir uma música ou podemos ouvir um livro. Estamos de volta, houve aqui uma interrupção. Ok. Um audiolivro. Isto a propósito de quê? Porque eu vejo muitas pessoas que gostariam de ler livros, mas por causa da azáfama da vida e do trabalho e das responsabilidades que vão tendo, acabam por ir sempre adiando as suas leituras. E isto faz com que nós vejamos estatísticas ligadas aos livros, às compras dos livros, e nós vemos que a maioria das pessoas compra os livros pelas capas, e muitos de vocês provavelmente já compraram livros que têm aí em casa, mas que não os leram ainda. E, portanto, vão acumulando livros que vos parecem ser interessantes, de acordo com a capa do livro e com o assunto do livro, que está no verso do livro, mas acabam por não o ler. E, portanto, nós vamos acumulando livros que acabamos por não ler. E isto é dramático, porque, de facto, a esmagadora maioria das pessoas compra livros que não lê e vai acumulando essas leituras. Eu, por regra, por exemplo, e sou exatamente igual, ou era mais exatamente igual a esse padrão,
e percebi que acabo por ter um espaço de 10 livros no escritório disponível, que são os livros que eu não li, e portanto eu, para comprar algum livro, tem que aparecer um espaço livre nesse livro, nessa estante. E portanto, se tenho se não tenho espaço na estante para ler algum livro, então não posso comprar mais livros. Então isso obriga a uma leitura recorrente. E porquê? Porque isso ajuda-nos a pensar na vida, ajuda-nos a refletir na vida, e a leitura é um ato solidário, é um ato solitário que nos ajuda a estar em solitude. Porque é diferente de estar em solidão. Portanto, a solitude é a nossa arte e engenho de gostarmos de estar connosco. E nós precisamos desse espaço individual para conseguirmos funcionar na relação com o mundo. A leitura é uma forma interessantíssima de nós passarmos o nosso tempo. Nem que seja 20 minutos por dia. Nem sabemos o bem que nos fazia se nós realmente conseguirmos criar o hábito de lermos um pouco todos os dias. Ou pelo menos criarmos uma frequência de leitura semanal. Porque é um bom hábito. É um bom hábito porque ajuda-nos a aumentar a consciência, a percepção, ajuda-nos a articular melhor os pensamentos, dá-nos conteúdos e conhecimentos que nós não temos, ajuda-nos a enriquecer a nossa vida porque começamos a ver as coisas de outra forma, e treina bastante a fantasia, a imaginação, a criatividade, características tão importantes para nós realmente funcionarmos no mundo e ficarmos mais maduros e não amargos de acordo com as pancadas que a vida vai dando. E portanto, quando falamos da importância da leitura, quando nós não conseguimos ler um livro, por exemplo, neste caminho para o carro, ou quando estamos a circular quase que de forma errante pela cidade, o audiolivro, talvez muitos ainda não conheçam, mas o audiolivro é uma forma de ler o livro sem termos que estar a segurar o livro e a ler o livro por nós. Portanto, temos muitos livros que são lidos pelos próprios autores. E, portanto, se eu conseguir ler os livros de forma ouvida, não é? E vamos estando atento à leitura, isto vai nos ajudando, de facto, a ler os livros que, por regra, nós dizemos que não temos tempo para ler. Portanto, recomendo a leitura, ok? É um bom hábito. Outra coisa pode ser também ouvir música, porque a música tem um impacto na nossa vida de uma forma surpreendente, porque cria-nos uma envolvente emocional que nos pode motivar, que nos pode pôr mais emocionais, mais tristes, mais enraivecidos. E, de facto, a música traz este benefício de nos motivar. Eu, por exemplo, sendo o que vou dizer é um exemplo desta evidência científica, aliás, até porque a música, quando se faz estudos de tomografia por emissão de positrões, que é quase que filmar em tempo real o nosso cérebro, nós verificamos que a música tem uma capacidade de pôr todo o cérebro em funcionamento. Portanto, acaba por colocar toda uma série de estimulação cognitiva e de comunicação neuronal, precisamente por causa da estimulação auditiva e do que a música provoca em nós. Portanto, toda aquela envolvente, o surround, o baixo, o contralto, a guitarra, o piano, a voz, tudo isto e a combinação melódica da informação acaba por nos criar aqui, de facto, um impacto de nós conseguirmos ficar mais envolvidos com o momento e estarmos mais ligados à realidade que nós temos e, se calhar, até termos melhores desempenhos. Por exemplo, quando vou ao ginásio ou quando faço os meus treinos, como muitos de vocês sabem, eu sem o desporto, eu tenho uma neuralgia, e sem o desporto não consigo, de facto, trabalhar em condições e, portanto, faz parte da vida ter que fazer atividade física. Mas, claramente, sem música, eu não consigo nem sequer pegar na mesma quantidade de pesos, ter o mesmo tipo de desempenho, a mesma quantidade de metros ou de quilómetros corridos, o número de saltos à corda, etc. E, portanto, vou fazendo pequenas experiências, vou fazendo pequenas experiências do que é treinar com música, treinar sem música, e vocês vão se conhecendo à medida que fazem estas experiências. Se eu conseguir
estar mais consciente do meu comportamento quando faço quando estou exposto a determinado tipo de ambiente, como por exemplo estar com música ou sem música, ou ouvir um livro, um audiolivro, ou ler um livro, ou fazer uma caminhada, ou ir a correr com música. Ou seja, se nós repararmos de forma mais consciente nesta relação entre o ambiente e o nosso comportamento, nós começamos a perceber o que é que funciona melhor connosco. E o que importa é que cada um descubra, porque se nós imitamos alguém, mas não nos conhecemos o suficiente, a cópia pode ser sempre pior que o original. E por isso importa nós termos esta capacidade consciente de percebermos o que é que realmente funciona melhor comigo do que aquilo que é o que funciona melhor com o outro. Por isso cada um tem que fazer essa pesquisa para se conhecer melhor. Por isso, este é um ponto no trabalho, a circular na rua, ou a irmos para algum lado ainda sem propriamente termos um destino com tempo definido, nós ouvirmos um livro ou ouvirmos música. Porque é algo sempre inspiracional, não é? Depois, outro ponto. Quando tivermos, por exemplo, a tentar ou a procurar a relaxar em casa, procurar ler livros ou audiolivros que sejam de facto positivos, que sejam histórias que nos ajudem a inspirar, que nos permitam criar uma energia positiva perante as adversidades da vida, que nos façam fantasiar e entrar em mundos que nós não conhecemos e que nos faça sonhar para tentarmos relativizar os problemas que nós muitas vezes temos. Não é fugir deles, é relativizar. E muitas vezes, quando nós estamos a fazer algo que não é da nossa vida e do nosso mundo, nós conseguimos de facto trazer ideias e conseguir criar soluções para problemas que nós pensávamos que não iríamos ter. Quantas vezes ou estamos a ver um filme, ou estamos a fazer uma atividade que foi uma pausa entre as responsabilidades, e nessa pausa nós temos momentos eureka. Nós temos aquele momento em que dizemos: eureka, descobri a solução para aquele problema que eu não tinha solução. Ou tivemos uma ideia para lidar com algum problema que nós não tínhamos pensado antes. Portanto, é esta a vantagem que nós temos quando estamos a fazer algo diferente. Porque a exposição a contextos novos, a ambientes novos, ajuda-nos de facto a criar diferentes percepções e muitas vezes a solucionar problemas, porque ficamos mais criativos por causa dessa exposição diferente. Por isso, quando estamos em casa a relaxar, por exemplo, ler livros de forma positiva, procurar programas de televisão que sejam divertidos, programas de televisão que sejam de bom entretenimento, que não sejam baseados em reality shows que sejam deprimentes, que nos põem em baixo, tal como, por exemplo, a saturação ligada às notícias, o excesso de informação, porque há informação que nos é útil para o nosso dia-a-dia, mas há informação que, excessivamente expostos, torna-se tóxico para nós. E por isso nós estamos o tempo todo a ser bombardeados com informação negativa. E nós não conseguimos ter um poder de ação sobre o nosso mundo, ou conseguirmos influenciar o mundo negativo que estamos a ver, nós acabamos por ficar muito mais frustrados e desamparados e negativos, precisamente por essa saturação. É quase que quando nós vamos, por exemplo, ao cinema e vemos um filme que é um filme pesado, que termina mal, que não termina bem e, portanto, deixa-nos ali com um peso emocional e que faz com que nós saiamos no final do filme mais mal-humorados do que quando entramos. E se nós estamos a perceber que a exposição a certas realidades nas televisões, nos programas do YouTube, no Instagram, etc., e isto acaba por nos criar mal-estar, ou tira-nos a energia em relação a criarmos energia. Portanto, quando nós quase que matamos a esperança ou a motivação porque começamos a ver o mundo demasiado pesado e negro, isto tem a ver com a exposição aos contextos do ambiente à nossa volta. E, portanto, o nosso ambiente determina muito da nossa motivação. Se eu defino o meu mundo pelo meu ambiente, eu estou a ignorar um mundo que eu não conheço. E o mundo está cheio de ambientes que são bons e positivos, e não é porque eu não vejo esses ambientes que eles não existem.
E eu tenho que ter esta flexibilidade mental e esta aceitação de que o mundo está cheio de realidades que nós não conhecemos para podermos ter a esperança, por um lado, a coragem, por outro, para enfrentar o medo e a mudança, porque sem essa coragem nós não conseguimos provocar mudanças. Boa noite, Traveling. Vai partilhar a live, agradeço. Portanto, já agora convido-vos a partilhar a live e quem ainda não me segue a seguir também. E se tiverem perguntas, coloquem, porque terei todo o gosto em poder responder a algumas dessas questões. E portanto, esta nossa forma de nos expormos a estes ambientes, e nós temos este poder na mão de escolher os contextos e os ambientes que nos queremos expor. E, portanto, por muito útil que sejam, por exemplo, os canais de informação, este excesso de informação negativa, porque se há algo que me parece claramente que falta na maior parte dos canais, nacionais e internacionais dos vários países, é que nos falta um canal de notícias positivas. Eu noto claramente que nós temos uma saturação de informação negativa e falta-nos claramente informação positiva. O mundo está cheio de experiências boas, o mundo está cheio de empresas exemplares, o mundo está cheio de vidas de superação que conseguem ultrapassar as suas dificuldades e nós tendemos de facto para um equilíbrio, para um funcionamento equilibrado. E portanto, se nós estamos a ver sempre as exceções, estamos a ver sempre os problemas, estamos a ver sempre os conflitos, as transições, o sofrimento, etc., nós começamos a definir a vida toda dessa forma. E diz bem aqui, mas não vende. É verdade, não vende. Mas também nunca houve também uma estimulação de forma sistemática para nós. Um programa tipo Jimmy Fallon, em que eu partilho notícias, partilhar notícias científicas de uma forma mais leve e divertida e positivas. Ou seja, algo que traga curiosidades, que traga novidades, que ajude, de facto, a percebermos que a vida é muito mais que o drama e o horror, não é? Como diz aqui o Traveling, e que dão audiências, infelizmente. A nossa natureza é curiosa, naturalmente, não é? A nossa natureza é claramente curiosa. E se a nossa curiosidade está simplesmente ancorada no negativo, nós vamos quase que medir a nossa vida em função da frequência do que nós temos. Se nós estamos na frequência permanente do que nós temos, melhor dizendo, se o ambiente que eu estou exposto, se a frequência desse ambiente é o mundo negativo, portanto, se eu passo 20 horas da minha vida a mergulhar, o direto travou, já me estão a ver em condições? Ok? Se eu estou mergulhado em ambientes que são negativos, em que a frequência das notícias negativas são más, isto faz com que, obviamente, eu acabe por estar com uma influência negativa em termos emocionais. Portanto, está travado, mas já está a dar agora, não já? Confirmem-me só se estão em condições de ver, porque estão aqui a dizer que a imagem travou. Não sei se isto foi para todos ou se foi só para algum, mas pronto, vão partilhando que eu vou vendo aí a notícia. Portanto, se travou, não tenho culpa, portanto... Sorry, não é? Ok? Mas vamos continuar, ok? Yes. Ok. E portanto, este é um ponto que eu acho que é a frequência dos ambientes onde nós estamos, devemos procurar que sejam mais positivas e não negativas. Obrigado, Margarida. Pelos vistos, então está bem agora a imagem. Ponto 3. Outra sugestão. Tenham em conta e tenham a certeza de que o tempo que gastam na internet é um tempo que procuram informação positiva e que não seja um desperdício permanente de tempo. Infelizmente, nós vemos uma perda absoluta de tempo, ou seja, nós gastamos horas diariamente, e isto é o que dizem a evidência em vários estudos constantemente, desde crianças, jovens adultos e adultos, que nós gastamos horas literalmente na internet. E o facto de estarmos horas na internet sem uma utilidade,
isto vai-vos roubar tempo para fazer aquilo que vocês disseram que queriam fazer e que dizem que não têm tempo. E, portanto, se eu tenho um tempo, 2, 3, 4 horas, por exemplo, disponíveis desde o final do trabalho até à noite, ou que sejam 5, que sejam 4, 5 horas, temos ali 1 hora, 2 horas para algumas responsabilidades, alguns deveres, a azáfama do jantar, eventualmente. Mas depois há um padrão que eu vou verificando em muita gente, que é ficarem depois meios... claro, como tem que ser, não é? O fare niente, é o momento de ficar de lazer, sem nada para fazer no sofá, de ficarem a fazer zapping na televisão, de ficarem a limpar o ecrã do telemóvel ou do tablet. E esses momentos são importantes, mas eu tenho que perceber se esse momento me está a gastar o tempo para eu fazer o que eu digo que quero fazer e que nunca faço. Se eu digo que gostava de ler um livro, se eu digo que gostava de ler umas letras de umas músicas da banda que eu gosto, se eu quero ouvir a banda sonora do filme Top Gun 2, que é giríssima, do Hans Zimmer, para perceber como é que ele juntou a música antiga com a nova, com a Lady Gaga, etc. E se eu estou a tentar entender se eu quero ter tempo para entender e para sentir esses momentos, quantas vezes nós gastamos o tempo realmente sem nada para fazer, a gastar tempo da nossa vida a ver vídeos que não têm grande utilidade para nós. E para quem não sabe, e já agora partilho, porque isto é uma ferramenta que nós temos disponíveis, o Instagram dá para vocês, na secção das definições, definirem um alarme ao final do tempo que vocês quiserem. Portanto, vocês podem colocar um alarme no Instagram de terem 30 minutos ou 15 minutos ou 1 hora por dia para que haja essa limitação. E, portanto, eu defini isso, portanto, eu e a minha equipa que vai gerindo aqui as redes sociais, o que eu coloquei foi a obrigação de 1 hora no máximo por dia. Não por mim, mas que todos possamos não gastar demasiado tempo na gestão deste trabalho, não é? Eu faço isto porque gosto, mas faço isto também porque tenho este prazer em ajudar. E, portanto, acredito que claramente, tendo em conta o que vejo de muitas pessoas adiarem as suas vontades, os seus gostos, por causa de alegadamente dizerem que não têm tempo, desta forma, quando nós temos estes lembretes que nos avisam onde é que gastamos o nosso tempo, e se puserem essa definição no Instagram, vocês vão ver que vos aparece já gastou 1 hora hoje. E se vos aparece esse lembrete, isso desenvolve um sentido de responsabilidade, por um lado, porque era o que vocês tinham definido, que era o tempo que queriam, ao mesmo tempo que vos traz um sentimento de culpa se vocês continuarem. E o facto de trazer esta sensação de culpa, o que é boa, porque eu só posso ser culpado se eu tiver poder para mudar, e portanto, se eu sou culpado por este sentimento e eu tenho a responsabilidade na mão de mudar esse comportamento, então só me resta ser competente, que é eu decidir não seguir mais e não gastar demasiado tempo para além daquela hora que eu disse. Ok? Portanto, façam isso. É uma recomendação do Dr. Ivandro. Depois, outra sugestão. Por exemplo, se tiverem dificuldades em dormir, geralmente as dificuldades em dormir têm sempre a ver com as preocupações da vida, com o que está pendente para resolver, com o que nós ainda não solucionamos. E por isso eu começo a viver mais à frente com as preocupações do futuro e, portanto, isto põe-me agitado, põe-me mais ansioso na cama no momento de dormir, ou então põe-me com o peso do passado, das experiências que eu não resolvi em condições e que foram recentes e que eu não consigo depois relaxar por causa desse peso. Então eu estou muito mais agitado cognitivamente, portanto é muito mais o pensamento agitado do que propriamente o momento que nós precisamos relaxar para adormecer. E vocês reparem que quando nós estamos a dormir profundamente, e vocês veem isso nas crianças, veem isso em quem tem gatos e cães, quem tem animais, verificamos que o momento de sono é quando nós estamos de facto a respirar muito lentamente. Então nós, quanto mais calmos estivermos e quanto mais conseguimos lentificar a respiração, mais aumentamos a propensão para que o nosso organismo consiga ficar mais relaxado e mais tranquilo.
E por isso, se ajudar a concentrar mais no aqui e no agora, se eu conseguir aumentar a probabilidade de me concentrar no presente, com, por exemplo, meditação, com uma banda sonora, uma música relaxante, barulho da natureza, portanto sons da natureza, não é barulho, é melhor sons da natureza, isto tudo vai nos pôr mais em contacto com o momento. E a nossa natureza tem um instinto primitivo ou seja, em termos evolutivos e em termos primitivos, a nossa biologia tende a ficar mais calma quando nós estamos perto da natureza. A evidência mostra que o nosso ritmo cardíaco, por exemplo, é mais lento quando nós estamos na floresta do que quando estamos no meio da cidade. Quando nós estamos mais ligados ao presente, no aqui e no agora, nós conseguimos ter maior propensão para o relaxamento e para nos centrarmos naquilo que é a necessidade do momento, do que o presente nos passar ao lado por causa do pensamento estar à frente, portanto mais ansioso, ou o pensamento estar atrás, mais deprimido com o peso do passado. E portanto, esta capacidade porque é um ginásio mental, porque isto desenvolve-se, nós percebemos que nesse momento à noite, quando estamos na cama, preocupar-nos em centrar a atenção no aqui e no agora e lentificar a respiração, ou seja, estar atento à respiração, perceber que o ritmo respiratório está a ficar mais lento, mais lentificado, com calma, o ar a entrar, o ar a sair, o mais lentamente possível, sem ser demasiado artificial, porque aí depois ficam aflitos, não é? Portanto, sejam naturais nessa pesquisa. Yeah, baby! Ok. Ponto 5, que é um aspecto importante para conseguirmos ter este ambiente a proporcionar-nos uma forma de estar mais positiva. Aproximem-se de realidades ligadas à natureza. Quanto mais eu estiver perto da natureza, a bosque, a floresta, a água, uma cascata, um rio, o mar, as gaivotas, a areia, quem tem rios com areais ou quem tem acesso à praia, o caminhar na areia descalço, vocês vão ver que tem uma experiência diferente do que estarem calçados sempre na zona de passeio. Descalcem-se, tirem as meias, vão caminhar na areia, sintam os grãos de areia passarem pelo meio dos dedos, ponham as mãos na água, sintam os chuviscos dos salpicos do rio no meio da cascata, portanto, toquem no musgo, tudo que for experiências mais sensoriais que nos permitam entrar em contacto com a natureza tem um efeito sempre mais calmante e mais positivo na nossa vida. E é a frequência de tempo que nos traz esses momentos. Ou seja, se eu vou aumentando a frequência desses momentos, vai nos ajudando a ficar sempre melhores. Aqui uma boa ideia, por exemplo, do Traveling a dizer-nos chuva. Portanto, sentir a chuva, de facto, não é? Porque é que nós fugimos automaticamente quando há umas gotinhas de água, quando está aguaceiros, que não é bem chuva, não é? Os aguaceiros são pequenas gotas temporárias de água. É quase que a semelhança, como no Brasil, as chuvas tropicais, molhada, realidades que nos ajuda a sentir bem. Portanto, o cheiro da terra molhada com a chuva, eu recomendo. Ok, portanto agora, yes, é altamente recomendado. Depois, e é recomendado porquê? Porque tudo que envolve de facto esta exploração da natureza e de contacto com a natureza faz-nos refrescar mentalmente e espiritualmente. E sabe tão bem, diz aqui a Soares 77, é verdade. E portanto, explorar isso sem medo. Não é porque a vida temos problemas na vida que eu vou deixar de viver esses momentos, porque viver ou não viver esses momentos não apaga nem traz mais problemas. Portanto, são coisas independentes, são realidades independentes. E, portanto, se eu conseguir decompor em partes os momentos que eu controlo e que posso ter acesso para vivê-los e não ter medo de os viver, independentemente de ter problemas, vamos conseguir equilibrar muito melhor a nossa vida e as nossas realidades. Ok? Yes! Por último, uma sexta sugestão. Arranjem tempo para estarem em silêncio, para estarem convosco. Ou seja, os momentos em que nós conseguimos
estar a sós em momentos de solitude. O silêncio é bom quando nós realmente conseguimos ouvir o silêncio e colocar o silêncio ao serviço do nosso equilíbrio. Não é o medo de estar sozinho, é simplesmente a apreciação daquele momento que é nosso. E se eu conseguir estar no aqui e no agora, num momento em que olhamos para o relógio e dizemos, ora, eu posso ter agora 15 minutos só para mim. Estes minutos que nós oferecemos a nós próprios são altamente terapêuticos, têm um contributo para nós conseguirmos aumentar o nosso equilíbrio, porque ajuda-nos a ouvir o silêncio, ajuda-nos a ouvir quase que aquele whispering atrás de nós, que é a nossa mente a querer realmente repousar, a querer sentir o aqui e o agora. E isto treina-se, porque nós não conseguimos ficar relaxados ou não conseguimos ter momentos carpe diem se nós não desenvolvermos a capacidade de ir treinando esses momentos. Portanto, se eu não consigo apreciar 20 minutos da minha vida a viver o momento, então eu tenho que escalar isto com etapas. E, portanto, eu se calhar não aguento 20 minutos quando eu não estou treinado, mas se calhar eu aguento 5. E se vocês colocarem 5, e quando 5 for fácil, quando sentirem que os 5 minutos voou, então passam para 10 minutos. Quando 10 minutos voar, quando esses 10 minutos sentirem que já passaram 10 minutos, então aumentam para 15 minutos. E depois, quando for 15 minutos, aumentam para 30 minutos. E é assim que, também não é preciso exagerar mais, não é preciso ficar o dia todo a apreciar, ok? Portanto, não é preciso isso tudo. É preciso o tempo que nós achamos suficiente. Cá está, um momento muito interativo. Portanto, é preciso estes momentos de nós conseguirmos apreciar o aqui e o agora, e é o que nós fazemos nessa realidade, nesses momentos em que oferecemos a nós próprios. O estar em silêncio com a visualização do momento, o conseguimos imaginar cenários que nos trazem paz, que nos traz alívio, que nos traz relaxamento. Para uns pode ser imaginarem uma praia, as férias que gostaram, o hotel que passearam e que viram naquela altura que se sentiram muito bem, a caminhada na areia ou na água do mar ou no rio que vos trouxe equilíbrio, que vos fez sentir bem. Todos os momentos em que nós sentimos que sensorialmente estávamos lá, que a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato estavam lá. Saber apreciar a nossa própria companhia, como diz aqui a Soares outra vez, e muito bem, é literalmente isto, saber apreciar a nossa própria companhia. É que, para nós sermos boas companhias uns para os outros, nós temos que gostar de estar connosco. Porque se nem eu me aturo a mim próprio, porque não me sei aturar a mim próprio, como é que eu quero que alguém me ature? E por isso é importante esta noção de que a primeira pessoa que temos que servir e cuidar somos nós. Porque é quando nós conhecemos estas características, e estas são sugestões que vos estou a dar para criarem de facto um ambiente de vida mais positivo, porque isto são tudo escolhas de comportamento. Nós por regra respondemos às responsabilidades e os deveres, mas não escolhemos os bons comportamentos. Isto são bons comportamentos que nos dá uma vida mais positiva se nós nos proporcionarmos esses ambientes e esses contextos. Ok? Portanto, muito importante. Dito isto, quando juntamos tudo ao longo do dia e combinamos estas experiências de uma forma recorrente, nós obviamente vamos ficar com uma vida mais tranquila, mais em paz, parece que a vida flui de forma mais fácil ou menos difícil, como quiserem dizer, não é? Eu prefiro dizer mais fácil, porque a âncora no positivo automaticamente já sai do lado negativo. Se vocês dizem que a vida não está má, e aqui é importante até entrar em detalhe, nós temos basicamente 3 mundos, não é? Até posso usar aqui os botões que é melhor. Nós temos então um mundo negativo, o neutro, que é no meio, e a vida positiva na âncora à frente. E portanto, se eu estou no meio, a vida aqui não é má, mas também aqui a vida é normal, certo?
E, portanto, se a vida aqui é normal ou não é má, vocês não se esqueçam que quando pensam, ou quando usam uma linguagem não é má, eu estou a usar como âncora o negativo. E isso está errado. E, portanto, se eu uso como âncora o negativo, portanto, a vida não está má, eu estou a medir a vida em função deste pilar. Olha, hoje está pior, hoje está melhor. Hoje está pior, hoje está melhor. Então, o que é que não sai de âncora do pensamento e que me prende emocionalmente? É a âncora negativa. E se eu fico a pensar como âncora negativa, eu vou ter sempre uma sensação de dependência de medir o valor dos momentos em função desse lado negativo. E por isso, a única forma de nós conseguirmos, ou a forma mais eficaz de nós conseguirmos funcionar melhor, é nós conseguirmos viver mais no aqui e no agora, porque eu sei que lá na frente vai-nos aparecer mais desafios e mais problemas, e sei que lá atrás já tive vários, mas já os ultrapassei e já não fazem parte da nossa vida, e por isso o que importa é viver agora, porque o pior que pode acontecer, como dizia o Epícteto, o pior que pode acontecer é morrer, mas como ao que parece ainda não chegou a hora, vamos comer porque estamos com fome. Portanto, fica esta sugestão, não é? Porque o pior que nos pode acontecer é esse cenário, por isso a vida tem que ser muito mais ancorada, apesar de todos os dramas e todos os terrores que existam, mas conseguimos de facto pôr a âncora naquilo que nos permite viver a vida. Boa noite, para a certeza, a companhia, exatamente, saber apreciar a própria companhia, sabe bem. E portanto, eram estas as 6 sugestões. Agora pratiquem com frequência estas sugestões, façam um esforço, porque se nunca fizeram, vocês vão falhar com frequência no início. Mas é precisamente por falhar muito no início que vamos deixar de falhar. E portanto, este é o privilégio da falha, é a vantagem do erro, é a vantagem de nós não sermos capazes no início. E portanto, por isso é que eu costumo dizer que é bom errar, porque eu quanto mais erro, menos erro. Porque é pela tentativa e pelo erro que nós estamos a fazer que nós vamos aperfeiçoando a capacidade. Portanto, o medo do erro e o medo da falha é uma construção social que fazemos, mas que de um ponto de vista clínico nós estamos por tentativa e recomendo vivamente esta entrega às experiências no aqui e no agora e no presente. Não sei se têm mais alguma dúvida ou questão, algum comentário que queiram colocar, estejam à vontade. Aqui é para podermos corresponder um bocadinho a responder a essas vossas perguntas. Foi um gosto ter feito o programa hoje sobre estas sugestões e agradeço também o apoio da M Saúde e do Bom Dia. Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, vai também estar disponível no meu canal do YouTube. Convido-vos a partilhar e a seguirem este canal e também a subscrever o canal do YouTube. Convido-vos a irem de facto ao YouTube e a procurarem Derivandro PhD e agradeço que subscrevam o canal, porque passamos recentemente os 700 subscritores neste momento. Portanto, agradeço a vossa presença nesta live e até para a semana. Um abraço estoico.